Saudações ouvintes da Rádio CBN Ribeirão. Nos dias atuais, uma seca histórica põe em prova grande parte da economia rural da região Nordeste brasileira. E há pelo menos 10 anos, a região Nordeste não vencia uma estiagem tão intensa como essa que tem ocorrido principalmente nos últimos 3 anos. Recentemente, eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto de pesquisa dos 9 estados que formam a região, e o que foi possível perceber é que a rede de proteção social criada tanto pelo governo federal como os governos de estado, como os programas de transferência de renda e do Bolsa Família, de certa maneira tornou menos dramáticos os impactos da seca no cotidiano do sertanejo, mas ainda incapaz de impedir que a economia local entre em colapso, principalmente durante períodos de longa estiagem como essa. Infelizmente, o que eu pude observar na produção pecuária desses estados é que a parte que acontece, infelizmente, acaba se potencializando principalmente na insistência do sertanejo em produzir animais que a maioria das cidades não tem aptidão de estarem produzindo. Nos últimos anos, a valorização da carne de ovinos pelo consumidor brasileiro, de certa maneira, fez com que vários produtores de vários estados do Nordeste acabassem priorizando a ovinocultura, cuja criação demanda boas reservas de água e áreas de pastagem, em detrimento de uma cultura pecuária que é tradicional na região, que é o caso da caprinocultura. E quando acontecem secas como esta, a baixa resistência dos ovinos, principalmente ao clima do semiárido, acaba colocando os próprios animais em prova. Um outro bom exemplo de uma criação que não está adequada à localização do semiárido hoje é a criação de bovino em algumas regiões, que igualmente demandam, assim como os ovinos, reservas de pastagem e muita água para apresentar os melhores resultados. É preciso recordar que uma das características da região Nordeste é a própria sazonalidade climática, com períodos que variam com boa oferta de água, situação que ocorre entre os meses de outubro a março, com períodos que há pouca oferta de água, que é muito comum nos meses de abril a setembro. Na época que tem chuva, geralmente formam-se os reservatórios, que são consumidos depois num período de seca. E essa sazonalidade climática sempre foi assim. E normalmente, o que acontece é que nos períodos em que há baixa oferta de água, os sistemas de produção pecuária que demandam muita água, como é o caso tanto do bovino quanto dos ovinos, e as produções que não têm reservas de água, eles tendem a sentir muito mais o impacto da seca. E quando ocorre período de estiagem prolongado como este, o cenário que a gente presencia é a perda da maioria dos rebanhos. Hoje, os programas sociais amenizam o impacto da seca junto à população pobre do semiárido. Mas isso não significa que essa população como um todo esteja imune. Quando se perde a produção, ainda que essa seja pequena nessas regiões, toda a economia local entra em colapso e a população fora da área de cobertura assistencial do governo, ela fica inicialmente desempregada ou ela passa a perder suas outras fontes de renda. O fato é que todo esse cenário ele fica cada vez mais preocupante. Bom, por enquanto é isso, ouvintes da Rádio CBN Ribeirão. Eu desejo a todos uma boa semana e até uma próxima oportunidade.